como falamos, né, nós teremos hoje a participação do nosso companheiro Marcos Túlio, que vem mais uma vez, né, prestar sua colaboração à nossa Casa Espírita, né? Então, bem-vindo, Marcos, que Jesus o abençoe, o espaço é seu, meu irmão. Boa noite, Avelar, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, sendo convidado a discutir um pouco o Evangelho, né, a conversar um pouco sobre o Evangelho, nesse espaço tão amigo. Sempre fui muito bem aqui, fui muito bem recebido, né? Afinal, estou entre amigos, né? Quase familiares, quase irmãos consanguíneos, e me sinto muito honrado e muito feliz ao mesmo tempo por estar representando a Fraternidade A Caminho da Luz, de Princesa Isabel, e também por estar desviado da outra atividade, que tem o mesmo horário no dia de hoje, honrar a Casa Obreiros da Fraternidade, né, que também é uma casa de fraternidade, Obreiros da Fraternidade, que se localiza em Cruz das Almas, na Bahia, né, que atuamos de forma remota atualmente. E hoje à noite, né, nós vamos conversar sobre o que Avelar nos passou como proposta, o divino convite de Jesus, né? O sublime convite de Jesus, que é a passagem sobre o jugo leve, que está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E antes de iniciar, eu rogo, então, a espiritualidade que nos auxilie no discernimento, que inspire nossos pensamentos para que a mensagem que seja passada aqui, que se revele aqui, seja unicamente a mensagem do Cristo, né? Que fique nas nossas mentes, nos nossos corações, a sua figura, a sua voz, o seu raciocínio. E também, ao mesmo tempo, eu abro espaço para todos os que quiserem, durante nossa fala, participar. O microfone, né, está aberto a todos, porque afinal aqui é um espaço de diálogo, não é um espaço de monólogo, né? Eu não pretendo conversar sozinho. Nós vamos trazer nossas compreensões, nosso entendimento a respeito dessa passagem, né, do ponto de vista da contextualização que se faz desse texto, em torno do que nós entendemos, né, a respeito da cultura judaica, ou seja, como essa mensagem, quando ela foi proferida, foi compreendida, como imaginamos, e também do ponto de vista do espiritismo, como é que a gente pode pegar essa mensagem hoje e envolvê-la no conhecimento espírita e aplicá-la ao mesmo tempo nas nossas vivências, nas nossas lutas individuais, né, e coletivas. E, portanto, a reflexão na noite de hoje vai em busca de como a mensagem foi entendida, e no retorno a gente vai tentar aplicá-la ao nosso raciocínio, e caberá a cada um de nós, então, fazer um exercício de como nós estamos construindo essa relação de intimidade com o Cristo. E como vamos ver, quando construímos uma relação de intimidade com o Cristo, ao aceitar o convite, nós também construímos ao mesmo tempo uma relação de intimidade com Deus, e como nós estamos nos relacionando com o próximo. Porque todos os problemas que envolvem a nossa vida, em sua grande maioria, esses problemas se constituem em problemas de relacionamento com o outro. Em como nós nos comunicamos, como nós nos relacionamos, como nós nos sentimos em relação ao outro. E esse convite de Jesus vai nos trazer essa reflexão. Então, o exercício que a gente vai fazer hoje, que eu convido vocês a fazer esse exercício, é um exercício de meditação, né? Nós vamos meditar as palavras de Jesus aplicando a nós mesmos, como se estivéssemos diante de um espelho, como se nossa mente estivesse diante de um espelho, como se nosso coração estivesse para fora e a gente está se desnudando diante de nós mesmos. Então, é uma reflexão, para que ela seja exitosa, ela precisa ser feita intimamente em cada um de nós.
para a gente compreender nossas dores, a gente acolher esses sofrimentos e entender o que é que Jesus quer com esse convite, né? E a gente fala isso porque nós estamos em um mês de comemoração, na verdade, comemoração não, de campanha, né, de preservação à vida, né, de campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, e, portanto, esse texto se encaixa, né, de certa forma, se encaixa com muito do que é discutido no mês de Setembro Amarelo, né? A gente sabe que o Espiritismo ele apresenta, é uma doutrina que apresenta essa proposta que ela é renovadora para o espírito, né? Ela é transformadora. Porque, de fato, aquilo que sofre na vida, né? Aquilo que passa por provação é nossa alma, é nosso espírito. É o que a gente deve cuidar e é o que vai se sobressair após essa passagem muito rápida aqui pela Terra, né? E essa proposta do Evangelho, do Espiritismo, perdão, ela orienta toda a nossa ação através do ensino apresentado pelo Cristo. Porque pelo Espiritismo nós compreendemos nosso passado, nosso presente e construímos nosso futuro. Ele nos traz uma ferramenta pedagógica, uma metodologia de trabalho que nós vamos aplicar no programa de nossa vida, para a gente conseguir ter êxito na encarnação, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esse texto hoje, sobre o jugo leve. Esse texto ele é ligeiramente discutido no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele faz parte de um capítulo mais longo, que é o capítulo 8, que vai falar sobre bem-aventurados os puros... Não, perdão. Cristo Consolador. Capítulo 8 eu já estou misturando a conversa com outro capítulo que eu estou estudando também. Cristo Consolador, né? Que vai falar sobre a questão em torno do Paracleto. A gente não vai adentrar nesse conteúdo, vamos focar nesse texto que está em Mateus 11, 28 a 30, e tentar buscar essas duas palavrinhas, jugo e fardo, e por que Jesus as utilizou nessa primeira contextualização que a gente faz. Então vamos ao texto, né? Como eu falei, está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a interpretação que Kardec faz, né? O texto de Mateus traz o seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, ele já começa com um convite, como se ele estivesse pegando, né? Abraçando, envolvendo, vinde a mim. É o convite do mestre que ama ao seu discípulo amado. Vinde a mim. É como se a gente pudesse imaginar Jesus estendendo a mão, abrindo os braços, né? Diante de nós e nos convidando a esse aconchego. E mais ainda, se revela essa imagem quando ele utiliza essas duas palavras, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E aí eu vou pegar uma frase de Emmanuel que diz assim: se ninguém tivesse razões para chorar, o paraíso já estaria na terra. Então Jesus começa dizendo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E aí a pergunta que eu faço é, quem não está aflito ou sobrecarregado? Ou quem não tem razão para chorar? Qualquer que seja a razão, todos nós temos nossas dores. Nós não estamos, nós não somos insensíveis à dor. Nós não estamos, de certa forma, imunes ao sofrimento, né? Ele vai nos chegar em diferentes graus, de acordo com as nossas dívidas, vamos dizer assim, com nossos débitos do passado, de acordo com as escolhas que nós fazemos. Portanto, essas dores, vamos conversar um pouco sobre isso mais à frente,
podem advir dos nossos atos presentes, como também advêm dos atos do passado. E por nos considerarmos seres imperfeitos, por ainda estarmos nessa fase da imperfeição, por ainda termos defeitos, ainda termos sentimentos, pensamentos, qualidades que ainda não se desenvolveram completamente, nós, portanto, temos em nós, em nosso caráter, a imperfeição. Por essa razão, por ainda sermos imperfeitos, nós sofremos assim como somos capazes de fazer sofrer. Então, na Terra em que nos encontramos, no estágio em que nos achamos, a imperfeição ainda é um fato e precisa ser transformado, e essa é a proposta do Cristo. É a transformação do imperfeito no perfeito. Então, nós não estamos imunes à dor, nós não estamos imunes ao sofrimento, exatamente por essa ser uma característica de um mundo em imperfeição. E diante das dificuldades da vida, a gente não vai imaginar ingenuamente que a vida vai ser linda, maravilhosa, daqui para frente vai ser tudo maravilhoso, se eu virar espírita, se eu for crente, se eu for para a igreja todo dia. Porque a dor que chega até nós é uma proposta pedagógica para o espírito caminhar para a evolução, para a perfeição. A dor é a característica da imperfeição, né? É a expressão da imperfeição, é como ela grita, estou aqui, para que nós possamos buscar, né, através do diagnóstico, buscar os procedimentos de cura, buscar os métodos que vão nos ajudar a curar. Aí Jesus continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele se utiliza dessa palavra, tomai sobre vós o meu jugo, significa que, diferentemente do jugo dele, a gente vai entender o que é esse jugo, existiam outros. E por que as pessoas estariam sobrecarregadas, aflitas? Porque tomavam o jugo de outras pessoas, ou de outros profetas, ou de outros rabinos, ou de outros mestres da lei. Porque o que acontecia na cultura judaica da época de Jesus? Os rabinos, os mestres, os interpretadores da lei, os escribas, os fariseus, cada grupamento, cada escola tinha o seu jugo. O que é o jugo? O jugo é a interpretação da lei. Nós conhecemos o jugo, vulgarmente, como aquele pau, né, que une as cangas, na verdade, né, que são colocadas nos pescoços dos animais para carregar cargas. Então, o jugo é aquela pedaço de madeira que une. E é utilizado, então, para carregar cargas. Isso pode ser utilizado também nos ombros, né, de um trabalhador para carregar um balaio, enfim, qualquer coisa que carregue carga. O jugo, para o entendimento do judeu, o jugo era a compreensão da lei, a interpretação da lei, como ela era aplicada no cotidiano. Então, naquela época, assim como hoje, existiam muitas interpretações fantasiosas, muitas questões que traziam muita dúvida, muita confusão para as pessoas. E essas interpretações, esses raciocínios, eles eram levados a tal ponto de que as pessoas se sentiam constrangidas, as pessoas se sentiam amedrontadas pelo fato de se não seguisse aquela interpretação, aquela visão do comportamento, não alcançaria o reino dos céus. E para o judeu é muito importante ele estar nessa caminhada, nessa linha que vai culminar em alcançar o reino dos céus. Eles levam isso muito a sério. Então, naquela época, por exemplo, tinha um rabino que chegava e dizia, olha, se você não lavar as mãos antes de comer, você vai se tornar impuro.
Se você tocar numa mulher que está no período de menstruação, você também vai se tornar impuro. Estava lá na lei, então tem que cumprir o que está escrito na lei. Se você arrancar uma espiga num dia de sábado, que é o Shabá, que é o dia de descanso, não pode, você não vai entrar no reino dos céus porque você trabalhou. Ah, não, tinha coisa pior. Se você caminhar 5 léguas, você trabalhou. Aí o outro chegava e dizia, não, se você caminhar 5 léguas carregando alguma coisa nas mãos, aí você trabalhou. Se você não estiver carregando nada, você não trabalhou, não. Aí o outro dizia, mas se minha casa estiver incendiando e eu preciso pegar as minhas coisas, salvar minhas coisas, eu vou ter trabalhado? Aí eu dizia, não, se sua casa estiver incendiando em dia de sábado, não tem problema, pegue suas coisas, pegue seus filhos, sua mulher e corra. Aí o outro dizia, não, trabalha assim, você tem que vestir a roupa, todas as suas roupas, vai vestir uma por cima da outra para poder fugir. Veja que nível chegava as interpretações sobre a lei. Então, aquele povo que já sofria as imposições, né, essas interpretações fundamentalistas da lei por parte dos seus líderes, também sofria ainda a opressão de um império romano, se sentia opresso, se sentia constrangido, oprimido, e cada vez mais distante de Deus, porque cada vez mais eram colocados obstáculos para alcançar a Deus. Um dos principais momentos-chave que a gente vê no Evangelho, em que Jesus se revolta contra essas imposições, né, é exatamente no templo, quando ele expulsa os vendilhões. Que nada mais foi do que as pessoas tinham que fazer o sacrifício. Normalmente eram pessoas pobres, na sua maioria pobres analfabetos, 99% eram pobres e analfabetos. Tinham que fazer o sacrifício. Aí vinha lá seu Zezinho, lá da rocinha dele, lá longe de Jerusalém, todo ano ele tinha que ir, era obrigado a ir. Levava sua pombinha embaixo do braço, mas a pombinha era murcha, rapaz, era magrinha, era depenadazinha. Chegava no templo, ele não podia ofertar a pombinha dele, porque a pombinha era murchinha, ele tinha que comprar no templo. Aí ele ganhava 1 dinheiro por dia de salário e a pomba no templo custava 7 dinheiros. Ele tinha que trabalhar 1 semana para oferecer um sacrifício. Quer dizer, ele não podia oferecer o próprio animal, tinha que comprar o animal do templo. Percebe como é o ser humano? O ser humano cria obstáculos para tudo. Não somente na religião, não somente na vida. Você vê que dentro do templo de Jerusalém, naquela época já existiam esses capitalistas, né, que oprimem o consumidor, né? Venda casada, tudo isso. Jesus se revoltou contra isso. Então ele apresenta uma alternativa, o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí uma coisa muito importante, que traz a sua autoridade impressa na sua palavra. Aprendei comigo, porque sou brando e humilde de coração. Ele apresenta, alguns capítulos antes, o texto apresenta o sermão da montanha, as bem-aventuranças. E Jesus coloca como condição para alcançar o reino dos céus a humildade e a brandura. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus, porque alcançarão o reino dos céus. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Isso é a característica daquele que está no caminho. E, lembrando mais uma vez, para o judeu, estar no caminho era uma questão capital. Então, tomai sobre vós o meu jugo, minha interpretação da lei. E ele faz isso diversas vezes, né? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Sempre colocando a contraposição, o caminho alternativo. Na verdade, como ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho verdadeiro, não o alternativo, né? Mas vamos falar isso um pouco mais para frente. Porque ele continua dizendo, achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
ele não está dizendo para a gente que, ao segui-lo, nós encontraremos descanso para o corpo, facilidade para a vida material, para a vida cotidiana. É descanso para a alma. E para a gente voltar para o contexto do judeu, a gente tem que compreender o que é que eles compreendiam por alma. O coração para o judeu é a sede da inteligência, do sentimento e da alma. Então, se a gente fosse perguntar para um judeu da época de Jesus, onde é que está localizado o espírito? Ele dizia, no coração. Hoje a gente sabe que, né, a física quântica explica, de certa forma o espiritismo pega um pouco dos ensinamentos, está aí, está misturado, está no corpo. Né? A gente conhece esse ecossistema, esse sistema que une essas três pontas de um único organismo, né? Que une as três pontas, corpo, perispírito, espírito. Mas se você perguntasse para o judeu onde é que está o espírito, ele ia dizer, está aí, no coração. É a sede da inteligência, do sentimento e da alma. Então Jesus se utiliza desse contexto para dizer, eu estou aqui para dar conforto para o teu espírito. Porque conforto para a tua vida não é comigo. Facilidade também não. É para a alma. É para o sentimento, é para o pensamento. Ele vem falar para o pensamento, para o sentimento, para a razão, né? Para aquilo que nós guardamos dentro de nós. E como é que a gente pode trazer isso para os dias atuais? A gente vai fazer um paralelo com as nossas vivências familiares. Antes da gente passar para isso, ele termina o texto dizendo, meu jugo é suave. Não tem imposição, não tem constrangimento, é suave, é plano, é transparente, é límpido. É suave, não oprime, não constrange ninguém. Portanto, para seguir, para estar no caminho, basta que me siga. Basta que venha até mim. E aí você percebe que não é uma fala em que Jesus diz que as suas ações é que contarão, né, no somatório de créditos e de débitos da vida de cada um de nós, como se ele tivesse vindo para estabelecer um ponto de rompimento com os pecados de cada um de nós. É necessário que nós nos esforcemos ao seu encontro. O seu sacrifício verdadeiro veio antes dele encarnar. E durante sua vida, através de sua passagem diante das provas que ele enfrentou. Porque Jesus foi tentado não 3 vezes no início de sua caminhada, de seu messianato, mas diversas e diversas vezes ele foi tentado. O Jesus Cristo, o Espírito Crístico contra o Espírito, o Jesus homem, né? Por diversas e diversas vezes ele provou que é possível dar uma resposta, como a gente gosta de falar, uma resposta psicológica diferente daquelas que nós estamos acostumados de acordo com nossas imperfeições. E a resposta psicológica do Cristo é o amor. É o que Kardec vai falar, deixa eu pegar aqui, é o que Kardec vai falar quando interpreta essa passagem. Porque Kardec coloca da seguinte forma. Ele diz assim, que ao buscarmos o Cristo, receberemos como resposta o alívio de nossas almas. Certo? Faz depender uma condição a sua assistência. Uma condição a sua assistência. E, portanto, a promessa, a felicidade, o alívio. Uma única condição. E essa condição está exatamente na lei por ele ensinada. Quando ele diz que o jugo é suave, ou seja, a observância dessa lei é suave. Porque ela impõe apenas o dever de amar e o dever de praticar a caridade.
Então, a resposta psicológica que Jesus dá a cada provação pela qual ele passa é a resposta do amor e da caridade. É onde nós encontraremos o alívio que ele promete. É na prática do amor e da caridade, diante de todas as provas pelas quais nós passamos. Aí nós entramos, de fato, nos problemas familiares, que são a grande escola de nossa vida, a grande questão pela qual nós devemos passar aqui na Terra. Porque nossos compromissos, eles não estão somente do lado de fora, eles estão principalmente dentro de nossa casa, com quem nós convivemos, com quem nós escolhemos conviver, com quem nós escolhemos nos afastar também. Porque nós nos encontramos em família, muito provavelmente, na maioria esmagadora das vezes, porque os laços afetivos foram desconstruídos no passado, ou foram mal construídos. De forma que nós nos devemos uns aos outros nas relações familiares. Jesus vem e diz, amai os vossos inimigos. Aí Deus, muito inteligentemente, diz assim, peraí, eu acho que eu tenho uma ideia. Eu vou juntar os inimigos dentro do mesmo lar, para ver o que é que dá. E aí, pelo esquecimento do passado, nós aprendemos a amar um ser que nos magoou. Aí a gente se encontra lá na vida futura, aí vem a lembrança das outras vidas. Rapaz, esse cara me fez isso, mas eu amo o danado agora. Tem como odiar alguém que você ama? Alguém que você aprendeu a amar, a conviver, a respeitar? Fraternidade. O amor entre irmãos, o fraterno, né? Aprender a amar fraternalmente, ao dividir o mesmo teto, a mesma comida, o mesmo leito, né? Todos os recursos da vida material, convivendo, se ajudando, nós aprendemos a amar. E os débitos do passado, que ficaram lá no passado, não mais refletem na vida presente e não refletirão mais no vida futura, se aprendermos a amar. Se aprendermos simplesmente a compreender o outro. Porque, lembrando, assim como o outro nos magoa, por conta da nossa imperfeição, somos perfeitamente capazes de fazer magoar. E nesse convívio de compreensão, de entendimento, a gente percebe que, caridosamente, a gente tem que entender que, da mesma maneira que o outro nos magoou, nós somos perfeitamente capazes de magoar também. E aí a gente compreende que o outro pode ser o nosso credor implacável a nos cobrar os juros da dívida que nós fizemos com ele no passado. E muitas vezes nós vamos ser magoados por conta dessas cobranças. Mas também, nas nossas condutas diárias, nós podemos nos tornar esses credores implacáveis. Em diferentes atitudes, a gente também pode estar cobrando uma dívida do irmão, por conta de nossa imperfeição. Mas o convite de Jesus é: vinde a mim, vinde, tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? O jugo suave. O fardo leve. O jugo é a interpretação da lei, e o fardo que nós carregamos, que vai junto de nós, igual a Bíblia vai embaixo do braço do crente, né? Que vai igual a sacolinha da senhorinha que vai fazer feira, não desgruda nunca. O fardo é o dever. O jugo é a lei. O fardo é o dever. E onde está o dever? Está em amar e está em praticar a caridade. E praticar a caridade é reconhecer-se como esse ser falível, que pode ser magoado, vamos trabalhar para que não. Mas também pode magoar, vamos trabalhar também para não magoar. E aí conviver pacificamente com o nosso irmão, com o nosso pai, com nossa mãe, nessas relações conflituosas que nós temos, nós desfazermos isso, reconciliarmos-nos com nesses relacionamentos que
estão difíceis em nossas vidas. E aí, para a gente caminhar para finalizar a nossa compreensão, nós vamos trazer um texto que está no livro Contos e Apólogos, de autoria do espírito Humberto de Campos, Psicografia Luminosa de Franciscano de Xavier. Um livro maravilhoso e traz esse conto que se chama No Caminho do Amor. Algum de vocês já deve conhecer esse conto. E é um diálogo, um encontro entre Jesus e uma mulher. Vamos fazer a leitura e tentar buscar essa mensagem representativa de Jesus, aqui contida, que se encaixa muito com esse texto de hoje. Que diz assim: em Jerusalém, nos arredores do templo, uma adornada mulher encontrou um jovem nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e um melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia que se irradiava dele, corrigiu as dobras de sua túnica muito alva, colocou no olhar uma indizível expressão de doçura e, deixando perceber nas suas maneiras de um corpo frágil uma visível paixão que a possuíra de súbito, quando abeirou-se daquele desconhecido e falou: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor, em minha loja de essências finas. Com o braço indicava uma extensa vila, cercada de rosas, e a sombra de um arvoredo acolhedor. E continuava convidando o jovem nazareno. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, eles encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem mesmo e tu vais ver. Eu dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Mas ante a incompreensível mudez daquele viajante, ela se tornou súplice e disse: jovem, por que não respondes? Eu descobri em teus olhos uma diferente chama, e assim procedo por te amar muito. Eu tenho sede de afeição que me complete a vida. Por favor, me atende. Ele parecia não perceber aquela vibração febril com que aquelas palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, aquela vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: não virás? Ele, constrangido por aquele olhar esfogueado, apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, coberta de enfeites, mas sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu dali. Transcorridos 2 anos dessa cena, quando Jesus levantava um paralítico ao pé do tanque de Betesda, uma venerável mulher procurou ele para socorrer uma infeliz criatura que se encontrava coberta de sofrimento. O mestre seguiu, com certeza, sem hesitar, aquela mulher. Ao se aproximar de uma mansão em ruínas, encontrou lá dentro um corpo chagado da doença de Hansen, que exalava um gemido angustioso. Era a disputada mercadora, e ali se encontrava carcomida de úlceras, com a pele enegrecida e o rosto completamente disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora como um esterco vivo. Exceção dos seus olhos profundos e indagadores, nada mais
lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra da doença de que ninguém, por conta do preconceito, ousava se aproximar. Assim que ela colocou os olhos no mestre, reconheceu ele prontamente. Era aquele mesmo jovem, nazareno, o mesmo porte sublime, a mesma atraente expressão, a mesma beleza indefinível. O Cristo, de pronto, estendeu-lhe os braços e, tocado de intraduzível ternura, convidou-a. Vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Aquela mulher quis recuar porque estava perturbada, assombrada. Não conseguia nem mover os próprios dedos, porque estava vencida pela dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, aproximou-se, a pegou pelos braços no seu colo e aconchegou-a junto ao peito. Ela reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou: És tu o Messias Nazareno? Aquele profeta que cura, que reanima e que alivia? O que vieste fazer junto de uma mulher tão miserável quanto eu? Ele sorriu benevolente e disse: Agora venho satisfazer os teus apelos. E lembrando do diálogo, ele traz a mensagem luminosa para aquele coração, dizendo assim: é que descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por muito te amar. Então Jesus, ele se expande em amor no momento certo em que aquele espírito necessitava de socorro. Porque talvez, pela sua própria caridade, ele compreendesse que aquele primeiro momento, aquele primeiro encontro, não era o momento oportuno para repreender os atos dela, para oprimi-la com algum sermão, para ofendê-la em seu trabalho. Talvez ele compreendesse que aquele não era o momento em que ela compreenderia sua mensagem. Ele entendia, portanto, que era necessário ela passar pela caminhada. E porque Jesus também respeita de forma inalienável, inegociável o livre-arbítrio de cada um, compreendia que ali se exprimia a lei divina, a lei de ação e reação que surgiria como dor e que surgiu como dor no futuro. Mas, diante da necessidade, aquela mulher encontrou-se com Jesus. No sofrimento, ela conseguiu ir até ele. No primeiro momento, não. Talvez ela não conseguiria. Talvez ela se ofuscaria diante de tanta luz. Mas diante da dor, ela busca-o. No sofrimento, ela se atrai para junto dele. E esse reencontro acontece. Então Jesus expande todo o seu amor e demonstra para todos nós qual é a caminhada que a gente deve seguir. É em socorro ao necessitado. É expandindo nosso amor, nosso sentimento, sendo caridosos. E principalmente para nós, espíritas, que compreendemos que devemos manter essa aura de ânimo, de alegria na nossa luta diária, para que não deixe o desânimo chegar, a desilusão se abater, que nós permaneçamos firmes no trabalho, no propósito, com a alegria. Eu vou relembrar mais uma frase de Emmanuel, que diz assim: que as tuas lágrimas, porque nós não estamos imunes a elas, que as tuas lágrimas nasçam da alegria ou da dor sincera. Que as tuas lágrimas nasçam da alegria ou da dor sincera. Jamais do desespero, porque Jesus está contigo e espera que tu contes com ele. E para a gente finalizar, e entender aquilo que foi dito lá no começo, de que ao entrarmos no caminho
pela trilha do Cristo, ao aceitarmos o convite do Cristo, estamos aceitando o convite do próprio Pai. Ele mesmo deixa isso bem desenhado, bem apresentado, não se utiliza de metáforas. No próprio texto de João 12, 44 a 50, olha o que ele coloca. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não me acolhe, e não acolhe minhas palavras, tem o seu juiz. A palavra que proferi é que eu o julgará no último dia. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse. Para a gente encerrar nosso raciocínio, o jugo do Cristo é a própria lei divina, pura, simples e transparente. Então, se nós formos pelo Cristo, esquecermos dos preconceitos religiosos, das ritualísticas, das imposições, esquecermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nós estaremos diante do próprio Pai. Como ele mesmo disse, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. Com isso, meus amigos, eu encerro nossa fala, abrindo espaço para vocês também comentarem sobre o texto. E antes da gente encerrar, né, eu queria cantar uma música, mas a gente deixa para proximidade com a prece. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto,
as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me canto, que segui caminhar, que saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor sereno. Obrigado, gente.